A dor, gente, faz parte da natureza, tá? E ela tem um papel muito importante na nossa vida, a dor. E eu vou falar um pouquinho sobre isso para ajudar a vocês interpretarem um pouco diferente essa questão da dor, tá? Ter um novo olhar. A dor serve para nos avisar, tá, gente, que existe alguma coisa errada no nosso corpo. Então, por isso é importante a gente sentir dor, tá? Indica que você precisa ser cuidado, que você precisa ser cuidada, né? Porque algo está ameaçando a sua sobrevivência. Por isso a gente sente dor, tá? Então, assim, já imaginou se você quebrasse, por exemplo, a sua perna e você não sentisse dor nenhuma? Aí você continuaria andando com aquela perna quebrada e aí teria resultados bastante complicados, né, gente? Uma inflamação, uma infecção, depois uma infecção generalizada e até a morte. Uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a gente sentir dor, sofrer sozinho, tá, gente? Então, a gente não deve se fechar nessas dores sozinhos, não, tá? A gente tem que dividir, seja a dor física ou a dor emocional, com outra pessoa, tá? É muito importante. Falar, gente, é fundamental, tá? Se abrir é extremamente importante. Então, saber que existe alguém que nos ouve é indispensável para a nossa saúde, viu? Então isso não pode ser apenas assim, você ter alguém para você contar coisas positivas, alegrias, não. A gente precisa de ter alguém também para contar as nossas dores, tá? Então, caso você seja uma pessoa que não tem ninguém para contar suas dores, né, que você sente, sejam elas físicas ou emocionais, procure um profissional, tá, gente? Isso é questão de saúde. Então, não fique guardando isso para você, porque você não tem nada pior que você pode fazer com o seu corpo do que você guardar um sofrimento, uma dor só para você, tá? Converse, coloque isso para fora. Procure alguém que seja positivo para te escutar. Se você não tem ninguém de confiança para você se abrir, para você se comunicar, procure um profissional que seja alguém neutro, né, nesse processo todo. Então, você vai conseguir se comunicar da forma mais adequada, tá? Então, porque quando a gente divide as nossas dores, a gente segue mais forte na caminhada, né, gente? A gente se sente mais forte. Agora, quando a gente se sente muito sozinho, a gente se enfraquece, né? Vocês já repararam isso? Que quando a gente se sente só, a gente fica se sentindo frágil, fica se sentindo vulnerável. Então, é importante vocês terem alguém, tá? Para conversar essas coisas. Inclusive, tem até algumas pesquisas que falam que se você estiver sozinho em um lugar e você precisar ligar para alguém, se você não tivesse alguém para ligar, não vier ninguém na sua cabeça, você é uma pessoa que tem uma propensão maior a desenvolver depressão, tá? Que às vezes a pessoa não tem ninguém, não vem ninguém na cabeça dela quando ela tá ali na pior e tudo. Então isso é ruim. Então o ideal é a gente ter alguém, sim, com quem a gente possa contar, tá? Isso é super importante. Se você não tem hoje alguém, procure um profissional, né? E aí depois você estando mais fortalecida, você vai criar vínculos com pessoas que possam te auxiliar quando você precisar, da mesma forma que quando alguém precisar de você, você também tem a condição de estender as mãos, né, para ajudar essa pessoa. Então, porque, gente, essa questão do contato, tanto verbal quanto o toque físico, né? O toque físico, por exemplo, um abraço, um tocar na mão, né, de uma pessoa querida, que está sofrendo, que está sentindo dores, isso é capaz de amenizar a dor daquela pessoa, sabia? Só o toque físico, ele já é capaz de amenizar dores. Então, assim, veja o poder que as nossas relações têm, né? Por isso que a gente está nesse planeta com bilhões de pessoas, não é à toa. É porque um precisa do outro. E foi através desse contato de um precisar do outro que a nossa espécie sobreviveu, né? Hoje a gente sabe que os seres humanos são a espécie, né, mais inteligente que se tem conhecimento na ciência, né? É o ser humano, é a espécie mais inteligente que existe. Mas se a gente pensar em termos dos nossos antepassados, o que garantiu a nossa sobrevivência hoje foi a união para resolver problemas, né? Os nossos antepassados lá, aqueles homens que viviam de caça, que eram nômades, né?
eles conseguiram sobreviver porque eles aprenderam a andar em bandos, a pensar numa solução juntos para um problema, um amparando o outro, um machucava, tinha alguém para cuidar. Então isso faz parte do nosso processo. Isso garantiu a existência da nossa espécie. E se a gente ignorar isso, achar que a gente dá conta de resolver tudo sozinho, a gente adoece, porque isso já está no nosso DNA. Entendeu? Esse contato social, essa necessidade de ter o contato com outra pessoa, de poder contar com outra pessoa. E às vezes a sociedade, o mundo de hoje, essa correria toda, trouxe uma informação um pouco diferente pra gente das coisas. A gente acha que a gente sozinho, a gente dá conta de tudo. Só que não, tá, gente? Então é importante nós termos consciência disso e buscarmos isso. Seja de forma profissional, seja com um amigo, né? Seja com um familiar, seja com alguém que você possa contar. Então é importante essa pessoa existir na sua vida. Então, assim, gente, voltando a essa questão de segurar a mão de uma pessoa querida, por exemplo, que está sentindo muita dor, faz com que ocorra, gente, um nivelamento das suas ondas cerebrais com a da outra pessoa. Então, quanto mais alinhado tiver essas ondas cerebrais, mais a redução da dor é efetiva nessa outra pessoa. Então, para vocês verem o tanto que nós somos conectados, né? E o quanto é importante ter alguém próximo da gente, que a gente gosta, né? Alguém querido, principalmente se você está passando por uma dor física, principalmente se você está passando por um problema, né, muito grave. Então é importante a gente estar perto de pessoas que querem nosso bem, porque isso traz uma tranquilidade pra gente, isso traz um alívio da dor, tá? Isso é comprovado cientificamente, eu não tô falando nada inventado, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso, vocês vão ver a importância que é, tá? A gente ter o contato com as pessoas que a gente gosta, tá próximo, principalmente quando a gente precisa, tá? Principalmente quando a gente não tá bem. Quando a gente sente as nossas dores físicas e emocionais e a gente não divide com o outro, tá, gente? Essas dores, elas podem se tornar muito poderosas e elas vão devorando a gente de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente demora para perceber, né, os estragos que aquilo está acontecendo e eles podem ser enormes. Então, nós vivemos uma realidade que às vezes mostra algumas mentiras pra gente, que as pessoas têm que ser forte o tempo inteiro, que não pode sentir dor, que não pode chorar, que não pode sofrer, que não pode sentir angústia, tá? Existem momentos que, por mais equilibrado que uma pessoa seja, por mais centrada que essa pessoa e fortalecida que essa pessoa seja, ela vai sentir às vezes um término de um relacionamento, às vezes a perda de um ente querido. Essas coisas, gente, elas enfraquecem qualquer ser humano, por mais forte que essa pessoa seja, entendeu? Então a gente viver esse processo é natural sentir dor, é natural sentir angústia, tá? Então assim, o amadurecimento ele requer que você entenda que tem coisas que merecem você gastar sua energia e tem coisas que não merecem. Tem coisas que são bobagens, que são coisas muito simples, coisas que são rotineiras e às vezes a gente se abate por isso. Então a gente precisa amadurecer a esse ponto para a gente conseguir distinguir isso, que existem fatos sim, né, que a gente diz assim que derruba a gente, mas que a gente depois vai se reerguendo, vai entendendo o processo, né? Agora existem outras situações que não merecem a gente gastar energia com elas, tá? Então a gente precisa saber perceber, gente, que existe sim coisas que causam sofrimento na gente, né? E outras que não, tá? E que nós precisamos aprender com essas coisas que causam sofrimento, tá? Porque para que amanhã a gente seja pessoas melhores, tá, gente? Então isso é muito importante, a gente tirar um aprendizado de tudo que a gente passa, para que a gente possa ser humano de contribuição para outras pessoas, um ser humano mais feliz, mais fortalecido, mais preparado, tá? Então, você não tem que sentir medo de sentir dor, não, tá bom? Porque você guardar essas dores dentro de você, isso é um fardo muito pesado, tá? Então não faça isso. Então, se você estiver sentindo, se permita sentir, tá? Mas se for alguma coisa que você
que é uma coisa mais simples, é uma coisa rotineira, entendeu? Não permita que pequenas coisas te abatam, não. Vive ali, tenta entender aquele processo, beleza, passou, vida que segue, tá? Agora outras questões, igual eu tô falando de perda de ente querido, separação, rompimento de algum relacionamento, de namorado, namorada, separação de marido, essas coisas são coisas que elas mexem mais com a gente mesmo, tá? Então, o que que a gente pode fazer, gente, é a gente aprender a sofrer menos, tá? Não estou falando nessas questões de perda e nem de questão de separação, que são coisas mais que mexem mais com as nossas estruturas. Estou falando com as coisas do nosso dia a dia, tá? Então a gente precisa aprender a sofrer menos com isso. Como que a gente consegue aprender a sofrer menos? Através do conhecimento, através da nossa maturidade, tá? Então nós podemos aprender a não sofrer por coisas tão simples. E isso acontece tanto, não é? Quantas pessoas ficam tão abatidas com coisas simples,